Nós cantamos e declaramos no hino: brilha no meio do teu viver. Nós ouvimos o coral e talvez, se você já tem conhecido um pouco esse louvor, quem sabe você cantou junto com o coral: toma a tua cruz e segue a Cristo. Me permita dizer, a sua cruz não é o seu trabalho, a sua cruz não é o seu marido, a sua cruz, já vi mulher dizendo assim: aquela ali foi a cruz que Deus colocou na minha vida. Você sabe lá o que é cruz? Cruz é pior do que seu marido. A cruz também não é essa sua esposa. Já vi também marido diz: olha, pastor, você imagina a cruz que Deus colocou na minha vida. Porque ainda bem que eu não tenho essa cruz, até porque isso não é cruz. A cruz também não é sua sogra, não é nenhum parente, não é nenhuma dificuldade, não. A gente associa muito cruz aos problemas, às dificuldades. Mas Jesus na cruz, Ele mostrou quem Ele é. Um amor tão profundo e tão forte isso, que as pessoas estão usando a expressão, muçulmanos estão usando essa expressão, outras religiões estão usando essa expressão, dizendo: esse é o povo da cruz. Nenhum líder de nenhuma religião, por isso que a questão minha e sua não é religião, nenhum líder se apresentou como sem pecado para morrer pelos seus seguidores pecadores. Não existe nenhuma religião, nenhuma que possa dizer: o meu líder era sem pecado e ele morreu por mim, pecador. Não. Só o cristianismo tem essa mensagem, que Deus desceu dos céus na pessoa, na segunda pessoa bendita do Filho. E Deus na segunda pessoa bendita do Filho. O Filho morreu por nós, sendo Ele Deus. Ele não abriu mão da sua natureza divina. Que mensagem tremenda e maravilhosa. Mas eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 2. Atos 2, e nós vamos falar de algo também profundo e belo, desse propósito de Deus para a vida da igreja. E que nós cantamos aqui nesse louvor tão bonito: recebi o novo coração do Pai. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. E alguém poderia dizer assim: pastor, mas e a igreja é essa perfeição toda? E não, é não. A igreja é a noiva. Se eu tivesse mais dinheiro para tornar aquela minha noiva mais bela do que quando ela entrou. Ela estava belíssima, belíssima. A igreja, na sua imperfeição e fraqueza, ela é alvo do amor do noivo. Então, quando eu canto esse louvor, eu fico pensando: Senhor, é isso que o Senhor quer do meu coração, é isso que o Senhor quer da igreja onde nós participamos, da igreja que é edificada no nosso coração. Atos capítulo 2, versículos 46 e 47. Vamos colocar de pé. Atos 2, 46 e 47. Vamos colocar de pé. Depois não feche sua Bíblia. Atos 2, 46 e 47. Preste bem atenção. Fala sobre aqueles novos convertidos, primeiros cristãos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu quero voltar ainda ao texto de Atos 5, 42, que nós lemos no começo do culto. Atos 5, 42. E todos os dias, Atos 5, 42, e todos os dias no templo
e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Nós vamos orar. Eu vou convidar as crianças a virem à frente, os seus professores. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos por tua palavra que refrigera o nosso coração, alegra, anima, nos revigora, nos dá esperança. Nós te agradecemos pela direção da tua palavra, por aquilo que mostras como devemos ser como igreja, aquilo que tu queres está revelado na tua palavra. Nos ajuda a vivermos intensamente o teu evangelho, as boas novas de salvação. Abençoa os nossos pequeninos, as suas professoras, professores, derrama a tua bênção sobre eles, dá unção do teu Espírito para que eles possam falar movidos e usados pelo Senhor, pelo teu Espírito, para falar o coração desses pequeninos. Abençoa os nossos corações, Senhor, possamos ouvir a tua palavra, possamos ser desafiados a colocar a tua palavra em prática, Senhor. E ao assim fazermos, Senhor, que nós sejamos bem-aventurados, mais do que felizes, bem relacionados contigo e com o mundo, Senhor. Nos ajuda nesses dias difíceis e nos ajuda a vivermos intensamente a tua palavra e cumprirmos os teus propósitos para a vida da tua igreja e para as nossas vidas. Nós te oramos assim e te agradecemos, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Podeis assentar-vos. Os irmãos, desde o início de março, hoje é o terceiro domingo, dia 15, nós temos tratado de propósitos de Deus para a vida da igreja. O chamado do Senhor Jesus Cristo para que nós sejamos discípulos, cúmplice primordialmente por esses propósitos básicos revelados na palavra de Deus. Nós já falamos no primeiro domingo, no primeiro propósito de Deus para a igreja, que é exaltar sobre sermos discípulos no templo, de nos reunirmos. Você precisa estar no templo, você precisa não faltar aos cultos, estar na reunião, no ajuntamento daqueles que adoram, que seguem ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos disso. Você não deve jamais substituir a reunião do templo, o ajuntamento, nem por grupos de oração nos lares, nem por pequenos grupos, nem por ministérios ou qualquer outra iniciativa. A palavra de Deus é muito clara e a igreja apostólica ela estava no templo. Ela estava no templo e os textos são enfáticos em relação a isso. Mas o que é interessante, irmãos, e eu quero colocar esse mas de forma bem enfática, é que muitos estudiosos têm apontado e declarado e mostrado que a ação dos primeiros discípulos de se reunirem de casa em casa, para muitos estudiosos esta foi uma estratégia não da igreja institucionalizada, que ela mal estava começando. Não havia nenhum planejamento estratégico de líderes da igreja, daqueles apóstolos amedrontados que agora, poderosamente, recebendo o Espírito Santo, então eles vão viver o Evangelho. E para muitos estudiosos, esta foi uma ação e uma estratégia do Espírito Santo na vida da igreja, para que a igreja pudesse enfrentar a perseguição que proibiu dos cristãos se reunirem como nós estamos no templo. Eles tinham um templo
de Jerusalém, os primeiros cristãos, na sua maioria, ou quase na sua totalidade, foram de judeus convertidos ao Evangelho de Jesus, convertidos ao cristianismo. Se reunir de casa em casa foi uma estratégia, repito, apontada por muitos estudiosos, uma ação, uma estratégia do Espírito Santo para preservar a igreja. Se você olhar a história da China comunista, que perseguiu o cristianismo, a China não conseguiu deter, é um dos países onde o evangelho mais induz, onde mais cresce. E quando você vai ver o governo comunista daquele país, proibiu a construção de templos e limitou tremendamente. Como é que essa igreja cresceu? Essa igreja cresceu de casa em casa, porque o evangelho ia se espalhando, o cristão ia compartilhando com o vizinho, e aí eles não podiam edificar templos, mas o governo não podia proibi-los de morar nas suas próprias casas. Então os cristãos foram se reunindo nas casas, de casa em casa. Mas foi uma estratégia também do Espírito Santo, apontam alguns estudiosos, para que a igreja pudesse espalhar o evangelho. De casa em cada casa era como que uma pequenina igreja, a partir da qual o evangelho então era espalhado. E também uma ação do Espírito Santo para encorajar os primeiros discípulos. Imagine essa igreja como ela começou. Quase 3.000, diz o texto de Atos, capítulo 2, quase 3.000 novos convertidos com a pregação de Pedro, lá em Atos 2:41, do Pentecostes. Logo depois, em Atos 4:4, Lucas registra que após Pedro curar um coxo de nascença e de pregar novamente o evangelho, o número só de homens chegou a quase 5.000 homens. Gente, isso não passou um século para acontecer, não. O Pentecostes aconteceu e era uma dinâmica. Pouco tempo, dias, talvez depois, a Bíblia não especifica qual o tempo. Lá vai Pedro e João para o templo e tem um coxo de nascença que pede esmola. Pedro cura, ele se levanta, Deus cura através de Pedro, digamos, sim. E aí o que acontece? Todo mundo fica atônito, todo mundo conhecia aquele homem. Aquele homem já estava ali desde a nascença, pedindo esmolas, e agora estava andando. E as pessoas queriam saber quem fez isso, o que foi que aconteceu. E Pedro aproveita e prega o evangelho, fala de Jesus. E aí então mais pessoas se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, quase 5.000 homens. O que é que nós faríamos como igreja presbiteriana da Encruzilhada se Deus operasse isso? Já pensou que situação? Lá vai um conselho com pastor, presbíteros e pastores, emergencialmente, olha, tem carro, olha, se cometendo 500 pessoas na semana, e agora? Bom, e agora ele vai ter que ver, aí domingo a gente faz o culto ali fora, domingo a gente ou fecha a rua aí, não dá, tem um monte, mas vai lá para o canal, vai botar uma caixa com microfone, não pode deixar de pregar, de adorar, de louvar, de servir. Que luta para a igreja. Com isso, com esses quase 5.000 homens, viriam mulheres, viriam crianças, filhos. Alguns imaginam então que em pouco tempo a igreja de Jerusalém ela estaria com quase 10.000 pessoas. Onde reunia esse povo todo? Nenhuma casa comportaria. As casas mais simples eram geralmente para 30 pessoas no máximo, estourando ali, todo mundo abarrotado. Os mais riquinhos tinham uma casa um pouquinho maior, que cabia então entre 50 e 60 pessoas, era o que alguns estudiosos colocavam. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo, esses primeiros discípulos, a Bíblia diz que eles continuaram indo ao templo. Por isso que eu estou inicialmente enfatizando, dizendo, não deixe de ir ao templo. Vamos aprender com os primeiros discípulos. Eles iam ao templo 3 vezes ao dia lá em Jerusalém. Na oração, na hora da primeira hora, às 9 horas da manhã, às 12 horas e às 15 horas. 3 horários de oração que eles iam. Não havia nenhuma festa, nenhuma programação, era ir ao templo para orar. 9 horas tinha gente orando, 12 horas tinha gente orando, e os sacerdotes lá orando para as pessoas que vinham orar.
15 horas, pessoas orando no templo. Já era um costume, já era uma prática do judaísmo. Eles iam também para aprender a lei, para ouvir os mestres. E a igreja? Agora, esses novos convertidos continuavam indo ao templo, mas agora eles estavam de casa em casa. Diz a Bíblia que eles estavam no templo e de casa em casa. Fizeram isso, indo ao templo de casa em casa, até serem perseguidos e expulsos do templo. Isso foi logo no primeiro ano, após a morte e ressurreição de Jesus. Se você lê Atos, você percebe que não demorou muito, não. Eles não passaram anos e anos se reunindo no templo e de casa em casa, porque logo que Deus começou a operar as maravilhas e as curas e as pregações e convertendo vidas, o judaísmo se levantou para perseguir os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, dada a mensagem que eles pregavam. Então imagine que mais ou menos ali, no ano 34 depois de Cristo, ou 30, conforme alguns estudiosos em relação a essa questão da data de nascimento, talvez um possível erro de calendário, mas o que importa é, no primeiro ano, depois da morte e ressurreição de Jesus, no comecinho da igreja, essa igreja já foi logo perseguida, e ela foi proibida de subir ao templo, de adorar no templo, de ensinar no templo, porque os apóstolos, a igreja, os primeiros discípulos estavam pregando a Jesus. Pense, não podiam mais ir ao templo. E aí então, mais ou menos 25 anos depois, o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos, mais ou menos no ano 58 depois de Cristo, mais ou menos 25 anos depois que a igreja começou, Paulo vai escrever aos Romanos, e ele vai falar no capítulo 16, ele vai usar uma expressão que ela vai se repetir no capítulo 16 de Romanos. Paulo vai dizer: saúda a fulano e a igreja que se reúne na casa deles. Que coisa bonita. Os cristãos não podiam edificar templos, mas Paulo vai repetir essa expressão várias vezes lá em Romanos capítulo 16. Saúda a Beltrana e a casa que se reúne na casa, e a igreja que se reúne na casa deles. Mas por quê? Porque a igreja é ajuntamento de pessoas. Igreja, termo grego, não esqueça, eclesia, não é parede. Igreja não é planejamento. Igreja não é estrutura física. Igreja são pessoas reunidas, é assembleia, isso é o termo grego, é eclesia, é reunião de pessoas. E por isso Paulo diz: saúda a igreja, saúda a reunião de pessoas que creem em Jesus, que se reúnem na casa de fulano. Essa igreja estava espalhada em várias casas na capital romana, como também nas outras, para onde Paulo então escreve. A igreja de Jesus, perseguida pelos judeus por não poderem usar o templo, estavam então reunidos, a igreja estava reunida de casa em casa. Não tinham autorização do Império Romano para construir templos. Eles não iam usar também os templos paganos. Como é que a igreja, e nós até estudamos, pregamos, falamos sobre isso no acampamento, alguns cristãos lá de Corinto estavam achando que tudo bem, eu posso crer em Jesus e ir lá para o templo de Afrodite. Como? Não, você é cristão, você segue a Jesus, a sua vida, tome a cruz, assuma quem você crê. Você não pode se reunir com a igreja cristã e subir para o templo de Afrodite para se prostituir lá ou na cidade. E como corria na cidade, não, quando você está lá no templo, há um termo usado por historiadores, estudiosos, há um termo usado que é prostituição cultural, ou seja, para o Corinto, ele estava adorando aos deuses quando ele praticava a prostituição no templo de Afrodite. Paulo para e diz: não, está tudo errado. O seu corpo é de Deus e ele vai trabalhar princípios. A gente está aguardando aí, depois a mensagem vai estar, Deus permita, à sua disposição no Face, no site da igreja, para você dar uma olhada lá, quando a gente trabalhou reformando a pureza da igreja.
Como nós precisamos olhar para isso? O que Deus quer de nós nesta área? Não, os cristãos não poderiam usar os templos pagãos para se reunirem lá. Ali não era o lugar dos cristãos. Por isso, restou aos cristãos, restou à igreja se reunir de casa em casa. Não podiam edificar templos, não podiam usar o templo dos judeus, não iam usar o templo dos pagãos, e aí, de casa em casa. Era na casa de cada convertido, cada um ou cada família convertida a Cristo. Aquela casa se tornava um lugar de se reunir e proclamar o Evangelho de Jesus até o quarto século, quando a partir daí Constantino, no ano 313, Teodósio, no ano 379, eles decretaram que o cristianismo seria então a religião oficial do Império Romano. A autorização para construir templos. O Império agora bancava a construção de templos. Para muitos cristãos isso foi uma glória, e para muitos estudiosos foi um desastre para a igreja. A igreja mergulhou, e a história, na chamada a Idade Média e a Idade das Trevas. Ser cristão era simplesmente adotar a religião do Império, como nós temos países na Europa, onde ser protestante é a religião do país, onde ser evangélico, eu sou de família tradicionalmente evangélica, minha família era protestante, ela é evangélica. Sim, você, eu sou evangélico nominal. Você é o quê? Eu sou evangélico nominal. O que é isso? Bom, eu apareço nas festas. Páscoa eu vou, Natal eu vou, Ano Novo eu vou pedir as bênçãos e o resto não se vive. Problema. Eu vi uma filha de uma senhora que estava muito doente quando pastoreávamos aqui na igreja, antes de pastorear aqui na Encruzilhada. Ela veio da Dinamarca, a mãe estava péssima, à beira da morte. E quando a gente conversou, ela disse: pastor, o senhor não sabe o que é viver o Evangelho na Dinamarca. O senhor não faz ideia. O senhor chega lá no domingo, são os gatinhos pingados. Sabe por quê? Quem banca a igreja é o governo. O governo sustenta os pastores, paga os salários, sustenta a igreja. Tudo é religião, é a religião do país. É o governo que sustenta. Eu disse: e a igreja? Eu disse: que igreja, pastor? É só parede. Porque as pessoas, elas estão vivendo a vida delas. Elas estão nem aí. Elas aparecem, pastor, na Páscoa. É um evento religioso. Elas aparecem no Natal. Elas não sabem o que é viver a igreja. Que tristeza ouvir aquilo. Que tristeza. Uma Europa que foi evangelizada, uma Europa que foi berço da reforma. Agora a Europa precisa ser evangelizada. Sim, o evangelho precisa adentrar cada coração. E aí então os cristãos que estavam de casa em casa, eles só puderam construir templos a partir do quarto século, 313, 379. Mais de 250 anos a igreja se reuniu de casa em casa. Nós estamos hoje aqui porque o Espírito de Deus preservou a igreja também de casa em casa, em meio a tanta perseguição, até o Evangelho crescer e progredir. Quem sabe nós já estamos no templo. Talvez alguns precisam estar mais no templo, Não se engane. Satanás vai tentar tirar você dessa reunião do templo. Não se engane. Quem sabe ele vai lançar para o seu coração: para que ir de manhã e à noite? Basta um dos horários. Você já está fazendo grande coisa. E aí então você serve. E aí depois lá na frente ele propõe a você: para que ir todo domingo? Um dos horários. Se você já está, quem sabe, em alguma reunião da semana ou nos grupos familiares, para quê? E aí você serve. E depois lá na frente ele propõe para você: para que ir no domingo, no templo, ou na semana de casa em casa, se você já tem que dedicar algum tempo para trabalhar em algum ministério da igreja? E aí você serve. E aí lá na frente ele propõe: para que ir no domingo no templo? Para que ir na semana de casa em casa?
Para que trabalhar em algum ministério da igreja? Tem tantas outras coisas para fazer aí na sociedade, tantos grupos para você servir. E aí você serve. E aí o diabo diz: olha, para que igreja? Se você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode louvar em casa, no seu quarto, para que igreja? E aí o que você faz? Você serve. Eu e você somos tentados a ceder. E talvez só muito tempo depois você vai se dar conta de que você mordeu o fruto proibido, de que você desobedeceu ao Senhor baseado na sua louca sabedoria. E quem sabe só aí você vai se dar conta que você caiu no conto da serpente, que a Bíblia chama, diz que é serpente e usa o termo diabo, o enganador, o acusador, aquele que vem para roubar, matar e destruir. Vem tirar a nossa alegria de estarmos reunidos, como Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Ele não falou de cristãos e discípulos no quarto da sua casa, trancado e sozinho lá, como se lá fosse o único lugar de viver o Evangelho. É preciso viver lá e em todos os lugares. Em todos os lugares. Estarmos reunidos, porque ao fazermos isso estamos dando testemunho. Estamos nos encorajando, nos estimulando em amor, na palavra, na vontade de Deus. Estamos sendo abençoados e abençoando. Estamos ouvindo aquilo da palavra, daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós dizemos que não temos tempo. Me mandaram, eu vi um videozinho pequeno, 40 segundos. Eu achei curioso aquilo. Ninguém hoje tem tempo mais para nada, não é? Mostra aí para a gente, por favor. Espera aí, a imagem. Qual o motivo das pessoas hoje não ouvirem mais ninguém? Fala por quê? O povo não ouve mais mãe, não ouve mais pai, irmão não pode ter uma conversa com o outro. Você pergunta, ele não faz que no escuro é só assim, ó, não quiser, só não quiser, só não quiser, você pergunta por você então quer dizer que está todo mundo viciado no quê? Todo mundo viciado no quiser. Todo mundo que sabe, não é? E você está viciado em quê? Quem sabe você terminou o império. Pastor, eu sou uma pessoa muito ocupada, não tenho tempo para orar. Meu irmão, leia o Atos dos Apóstolos. Passamos fevereiro dizendo: leia um capítulo por dia. Aí você chegou no final de fevereiro e disse: olha para aí, perdi a oportunidade. Não li. Aí 1º de março, esse ano os dias casaram igualzinho, né? 1º de março, você agora tem mais uma chance. Um capítulo por dia de Atos. Março. Leia. E aí, não, você não pode. Ou porque você está no pisar, ou porque você saiu do império, acabou, mas o perigo é que você pode estar mergulhando na Babilônia. É a tragédia. Gente, é muita porcaria. Abra os olhos. Casais não conversam, não compartilham mais. Vamos conversar? Não, eu posso não, eu império, tem que ver. E aí? Pode ser que eu precise ajudar o comendador, tem que fazer alguma coisa por ele. Tão inocente, tem um bocado de inocente aí na trama e tal. E a gente está mergulhando no pecado. A gente está torcendo que aquele relacionamento errado dê certo. Porque o marido é muito chato, a esposa é muito chata, mas quando aquele marido encontra aquela menininha, aquela belezinha, aí a esposa vira uma bruxa, ou o contrário. E nós vamos ser jogados para tudo isso. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para participar dos grupos familiares.
dos grupos, desculpe, de relacionamento, que a gente tem os grupos de oração nos lares e tem os pequenos grupos. Não tem tempo para isso não. Não tem tempo para servir em ministério, não tem tempo para tomar um café, para conversar em família, para ter algum tempo, não. Porque a gente está mergulhando naquilo que estão propondo para a gente. E o pior é que eu estou aqui relaxando na frente disso. Estamos enchendo o nosso coração de quê? Se você não tem vindo ao templo, venha ser a igreja no templo. Precisa. Se você já tem vindo ao templo, eu quero desafiar você a ser a igreja de casa em casa. Você já imagina quantos cursos o pastor já fez? Não vou nem citar aqui. Se é o seminário, se é curso para família, para casamento. Puxa, eu podia chegar e dizer assim, eu participar de grupo de oração no lar, ou de pequeno grupo, que nada. Não preciso nada disso. Por que você quer saber que eu sei da Bíblia? A primeira coisa é que eu não sei tudo. Segunda coisa é que eu encarno o que nós cantamos aqui. Eu preciso de ti, querido irmão. Você precisa de mim, mas eu preciso de você. Eu cresço com você. Lá no pequeno grupo que compartilhamos e partilhamos, mas lá é como eu digo, lá eu não sou pastor não. A turma insiste em chamar, porque o título termina pegando na carne, né? O pastor ora, já teve reunião do PG dizer, não. Poxa, o pastor não vai orar não? Vou não. Quero não. Eu já oro no carro, já oro no gabinete, já oro em reunião, já oro no atender pessoas, já oro. Eu quero que vocês orem. Não é que eu não preciso de oração. É bom ouvir a sua oração. Ela não é boba. Eu cresço com a sua oração, eu penso no que você está dizendo, eu partilho da sua oração, eu dou um amém, ou então não dou, se não concordar com o que está sendo dito, mas eu cresço. Eu não posso pensar que eu posso descartar isso, não. Eu preciso do tempo para a minha edificação. Eu preciso desta reunião para o meu crescimento espiritual. Eu preciso ouvir a palavra. Quando Xandó, você prega como pastor e prega fielmente a palavra, estuda e se dedica. Eu preciso. Às vezes até está sentado ali, ter o prazer e a alegria de estar ao lado da esposa e crescer ouvindo a palavra de Deus e sendo desafiado por Deus, seja o pastor Xandó, seja qualquer outro pastor que seja usado por Deus para falar ao nosso coração. Eu preciso viver a igreja de casa em casa. Como é que ele se encorajava? A Bíblia diz no versículo que nós lemos, Atos 2, 46 e 47, que aquela reunião de casa em casa, ela tinha louvor, ela tinha oração, ela tinha palavra, porque isso eram práticas. Lá no versículo 42, eles perseveravam em tudo isso. Eles perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. E a Bíblia diz nos versículos 46 e 47 que eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza, com simplicidade de coração. Louvor, oração, palavra e comida. Tinha comida em reunião. Então você não se assusta, isso é normal. Comida. Às vezes a gente tem que brecar um pouco, porque às vezes tem comida demais. E a gente tem que perder os quilinhos, principalmente quando é PG da turma mais avançada, o grupo de oração no lar, a turma mais avançada. Então, mais louvor, mais oração, mais palavra, menos comida. Eu sei que às vezes inverte um pouquinho na turma adolescente e jovem. Às vezes é comida até umas horas. Misericórdia. Vamos chamar dizer, pai, dinheiro aí. Dinheiro para quê? Isso, o PG. Eles querem ter um PG. Comida. Eu tenho que ajudar no lanche. Isso é, quanto é tanto? Isso quanto? Tanto. Vocês vão comprar o quê? Não quero, vai comprar salada disso, não sei o que, não sei o que. Vai comprar pizza, não sei o que, não sei o que. Refrigerante, não sei o que, não sei o que. E não sei o que, eles querem entrar aí. Isso é o quê? Isso é um lanche ou um banquete? Então eu vou também. Vou trazer o PG da gente para só comer de vocês e depois a gente se reúne à parte. Mas tinha comida. Mas nós reduzimos a vida cristã ao culto no templo.
A igreja evangélica tem reduzido e algumas têm despertado para resgatar a igreja de casa em casa, porque nós reduzimos a vida cristã a este culto aqui, a este ajuntamento, ao culto no templo, e alguns de um turno só, ou manhã ou noite, e às vezes pode estar nos dois horários. Não, a gente faz outros sacrifícios. A gente vai para a festa de 15 anos, vira noite, noitada. A gente vai para casamento, e vai, e isso e aquilo, e vai. Aí igreja, não. Igreja, que eu lembro, eu fui no mês passado, então agora só no próximo mês. Aí eu vou lá para o culto, chego lá, aperto a mão do pastor, então resolvido, já bati meu ponto de ser cristão. Isso não é ser cristão. Parece que nós vamos esquecendo o Jesus da semana. Os reformadores, dentre eles, posterior à reforma, João Wesley, metodista, fez a defesa que a igreja precisava voltar a estar de casa em casa. Lutero defendia que o lar era um lugar onde o evangelho precisava ser vivido e proclamado. Então nós temos que ter esses encontros de casa em casa. Igreja não é ritual, igreja é relacionamento com Deus e com o próximo. Não é você vir cumprir rituais. Batiza filho, participa de ceia, entra no culto, já tem horário para começar e tem que ter um horário para terminar. Não. Igreja é relacionamento. Você namorou? Eu namorei. Para casar, o casamento foi arrumado, não só amanhã você casa. Como é? Amanhã você casa, a gente já escolheu, você é para fulano, não, eu namorei. A pior coisa, pai e mãe estão aqui, a pior coisa era aquele horário de 10 horas. Chegar em casa 10 horas da noite, para quem mora em Olinda e foi buscar a menina lá em Socorro, lá em Jaboatão. Eu não tinha carro, não tinha moto, bicicleta era pior. Então eu saía, desculpe, 10 horas não, depois eles foram até bondosos. Olha, o horário, vê se não passa de 11 horas. E era um Recife de 25 anos atrás. Então 10 horas eu já estava na frente do 14RI, do quartel, para poder tentar chegar em casa às 11 horas. Mas eles sabem. Se pudesse, eu queria dormir para amanhecer no outro dia, para a gente ir junto para a igreja, não ter que pegar um bocado de transporte, tomar café junto na casa da sogra. Não, mas não dava. Não dava. Quando a gente ama, a gente quer estar junto. A gente quer mais tempo. Como querer menos tempo para adorarmos a Deus, para ouvirmos a sua palavra, para orarmos, para cantarmos, para sermos edificados? Não se permita isso. O primeiro propósito, sim, é exaltar, adorar a Deus no templo e também fora dele, não é só aqui. O segundo propósito é edificar, cresça na palavra. Venha para a escola dominical, faça cursos, faça treinamento, cresça, aproveite o tempo que você tem para crescer. E o terceiro propósito é encorajar, através dos grupos de relacionamento nos lares. Nós temos os grupos de relacionamento, nós temos os grupos de oração nos lares e temos os pequenos grupos. Eu vou pedir que os líderes de grupos de oração nos lares e os líderes de pequenos grupos possam ficar de pé. Eu quero pedir, você que é líder de grupo de oração no lar ou líder de pequeno grupo, eu vou pedir, onde você estiver, por favor, fique de pé. Onde você estiver. Grupos de oração nos lares e pequenos grupos. Alguns, porventura, de repente não puderam estar. Obrigado. Você pode procurar um deles aí, diz, eu quero participar durante a semana. Tem grupo semanal, tem grupo quinzenal. Naturalmente, há questões de ajustes. Os grupos de oração nos lares não tem idade, pode criança, adolescente, jovem, adulto, pode ir. Teve reunião de ver 40 pessoas. Teve uma reunião que eu fui falar, eu estava do lado de fora do apartamento. Entra, pastor, eu não estou bem aqui, estou aqui, pronto, estou aqui. O pastor vai falar, não, quando eu for falar eu entro, então eu falo daqui da porta. Mas está tranquilo, não estou preocupado de sentar, eu sei que a gente quer acomodar bem todo mundo, tá lotado, gente lá pelo chão. Ok, os grupos de oração nos lares, você não tem um limite de tamanho,
Os pequenos grupos têm propósito, ok? Ele está lá no grupo de 15, no máximo 20 pessoas, depois desmembrar, grupos que você tem alguma afinidade, adolescentes, jovens, adultos, idosos, senhoras, tal, mas porque seja um ou outro, os dois é para nos conduzir a um relacionamento mais profundo com Deus e com o próximo. Os grupos de oração nos lares e pequenos grupos, a igreja, de casa em casa, eles têm problemas, eles têm pecados, eles têm dificuldades, eles têm obstáculos, eles têm tristezas, eles têm decepções, eles têm julgamento. Alguém pode julgar o outro. Se eu disser que não tem nada disso, e talvez até algumas outras coisas ruins, eu estou mentindo. Mas a minha pergunta para você é: você vai desistir por isso? Você vai desistir? Eu já vi gente dizendo assim: não, pastor, olha, eu não vou mais para grupo. Por quê? Não, porque, pastor, olha, rolou uma fofoca lá, alguém mentiu, alguém fez isso, fez aquilo, aí vai apontando as falhas. Eu sei que tem. Sabe por que tem? Porque nós ainda não estamos no céu. Porque vocês somos humanos. Só que a gente não pode se render a isso. Porque eu quero dizer para você o seguinte: se você vai desistir de grupos, dessa igreja de casa em casa, pode se preparar que Satanás vai pilhar você, vai peneirar você, para você ir desistindo dessa igreja no templo. Se você desiste da igreja de casa em casa por causa disso, então eu tenho que dizer a você: você vai ter que desistir da sua família, por uma questão de coerência. Você vai desistir do seu trabalho, por uma questão de coerência. Você vai desistir do seu país, por uma questão de coerência. Dos cursos que você faz, estuda, de amigos, dos seus sonhos. E talvez você vai desistir da vida. Há pessoas desistindo de viver, porque elas não aguentaram mais o tranco dos problemas com os quais elas se deparam. A igreja apostólica, ela estava de casa em casa, e ela teve que lidar com tudo isso, com todos esses problemas, e outros, e alguns gravíssimos, que nós nem temos, graças a Deus por isso, e que a gente não tenha jamais. Ela tinha todos esses males. É só você ler as epístolas paulinas. Quando Paulo está corrigindo a igreja, ele está apontando os problemas que a igreja tinha. Veja só, Paulo não estava inventando coisa não, ele estava falando, dizendo à igreja: não faça isso, não é para ser assim, o cristão não é para agir assim. É porque a igreja estava passando pelos problemas, então ele escrevia para orientar a igreja. Só que a igreja apostólica, ela tinha algo a mais. Ela tinha a ameaça de morte. Ser cristão era andar com atestado de óbito já assinado. A qualquer momento sua vida poderia ser tirada, como está sendo tirada de cristãos ali pelo Oriente Médio, norte da África e por aí vai. Toda essa perseguição do Estado Islâmico, cristãos sendo mortos porque são o povo da cruz, porque diz: eu creio em Jesus, porque é capaz de dizer e falar: Maomé não salva, eu não posso mentir, eu não posso ir de encontro ao que a palavra de Deus fala. Não é Maomé que salva, é Jesus. Sem Jesus não tem paraíso. E outra, lá no paraíso, não morra pelo islamismo, porque você não vai para o paraíso, não vai estar com Deus, e não tem nada de paraíso com um bocado de virgem à sua disposição. Isso é paganismo, isso é mitologia grega, isso é coração mundano, isso não é divino. Cristãos estão morrendo porque eles declaram crer em Jesus. A igreja apostólica estava de casa em casa, tinha mais problemas do que nós temos, mas ela não deixou de ser a igreja de casa em casa, e ainda tinha a ameaça de morte. Mas se eu falei de problemas que grupos de oração nos lares e PGs têm, eu preciso dizer a você também que grupos de oração nos lares e PGs, eles têm bênçãos de Deus. Tem bênçãos.
Sabe o que é que tem nos grupos de oração nos lares, IPGs? Lá você tem um ombro amigo para chorar a dor. Lá você tem gratidão para celebrar a sua vitória. Lá tem companheirismo de carona para dar carona. Sem cobrar nada, sem taxímetro, lógico. Ela tem grupos de oração nos lares e IPGs, tem ouvidos para o que é necessitado de falar. Quer falar? Tem IPG e grupo de oração nos lares para isso. Tem mão estendida para o caído. Tem perdão e restauração para o arrependido. Tem esperança para o desiludido. Tem informalidade para valorizar o essencial. É estar em comunhão com Deus e uns com os outros, é amar a Deus e uns aos outros. E tem tantas outras bênçãos. Tantas outras bênçãos. Cabe a você decidir do que você vai encher o seu coração. De broncas ou de bênçãos? É o mesmo B. Ou broncas ou bênçãos. E como não podia deixar de ter nas reuniões de discípulos do Senhor Jesus Cristo, grupos de oração nos lares e pequenos grupos, tem louvor, como na igreja primitiva, tem oração, como na igreja primitiva, tem palavra, como na igreja primitiva, e tem comida, como na igreja primitiva. E eu estou comendo cada vez menos. E lá no PG eu não sou líder, eu sou participante, então eu estou começando a gritar dizendo que vai proibir comida. Porque o pastor, o membro, o pastor engorda e você engorda também. Mas que alegria quando cada um partilha, recebe. E ali é um momento de confraternização, um lanchezinho legal, e a gente poder conversar depois do momento de ter compartilhado, orado, louvado, se edificado na palavra. Que coisa boa. Que coisa, desculpa, coisa boa não é a comida, não. É tudo isso. E aí você termina com um momentozinho legal de confraternização. Que coisa boa. Não fique sozinho na sua casa. Não fique sozinho na sua casa. Não espere a comunhão aqui. Aqui é o momento da nossa comunhão com Deus, de adorar a Deus. Aqui você não vai passar meia hora contando aí, senão você não se atrapalha o culto. O momento do culto não é para isso. Mas a casa sim. De casa em casa, sim, é o momento da gente poder abrir o nosso coração, conversar, compartilhar uns com os outros. Venha ser a igreja de casa em casa. Passe um e-mail, você tem aí no seu boletim, tem um e-mail da igreja na capa. Passe um e-mail dizendo: olha, eu quero fazer parte de um pequeno grupo. Estou frequentando, estou vindo à igreja, quero fazer parte de um grupo de oração no lar. Eu quero participar de um grupo aí de relacionamento. Vejam aí para mim o que é, o que não é. E os líderes, a gente vai tratar com os líderes para que você possa ser igreja de casa em casa. Você quer saber mais? Visite o site da igreja, está aí à sua disposição. Talvez você que nos visite. Você que gostaria de viver esse evangelho, estar mais junto das pessoas, de gente como você, que passa por lutas, por dificuldades, por tristezas, mas com muitas bênçãos, pelo agir de Deus na vida de cada um de nós. Procure os líderes dos grupos que vocês viram por aqui. Mas se desejar, pode passar um e-mail, a gente vai receber, vai encaminhar para o pessoal. Venha ser encorajado para aprendermos juntos a encorajar uns aos outros. Eu sei que a gente recebe encorajamento aqui no templo, quando louvamos, quando ouvimos a palavra, quando oramos, mas isso precisa ser complementado de casa em casa. Nem o templo sem as casas, nem as casas sem o templo. Não adianta. Eu não preciso ser teólogo. Eu basta saber ler a Bíblia. A igreja estava reunida onde? No templo e de casa em casa. Não posso abrir mão nem de um nem de outro. Vários horários, várias alternativas, e a gente quer multiplicar isso. A gente deseja multiplicar isso. Nós temos 3 grupos de oração nos lares. Nós temos 11 pequenos grupos que já vão passar por processo de multiplicação para receber mais gente. Então, não fique de fora. A decisão vai ser sua. A gente não pode acorrentar você e dizer: você tem que vir
para o grupo. E me permita com muito carinho e amor. Eu sei que há momentos difíceis na vida da gente, a gente pode estar numa situação muito complicada, tempo de horário, então eu quero estimular você. Pare, se você faz parte de algum pequeno grupo, de algum grupo de oração lá, procure o seu líder e compartilhe. Olha, eu estou numa complicação, esse horário aí do grupo não está dando mais para mim, ou por motivo de trabalho, ou por motivo de estudo, seja o grupo de oração no lar, seja o pequeno grupo, mas não suma, não desapareça como fumaça. Não desespere o coração do seu líder. Procura ele, fala, conversa, compartilha, pede oração, pede ajuda. E se não dá mais para caminhar com aquele grupo por causa do horário, do dia, e não tem como o grupo mudar, vai procurar outro grupo. Mas não deixe de ser a igreja de casa em casa. Sejamos discípulos pelo encorajar. A igreja estava de casa em casa. Se no exaltar, nós vamos estar no templo. É só uma questão de foco. Exaltar, assim, estamos... pastor, e a gente não exalta a Deus? Não, exalta. É só uma questão didática. Exaltar, sim. Se a gente não aprender a exaltar aqui, a gente vai ter muita dificuldade de exaltar lá fora. Então a igreja estava no templo. Edificar, sim, vamos crescer na palavra. Estude, aproveite, faça cursos. Você tem escola dominical, estude a palavra, venha para as classes. Mas entenda, encorajar a igreja de casa em casa. Em meio às lutas, às dificuldades, vamos buscar, a gente não vai desistir. Nós não vamos desistir. Problemas a igreja apostólica teve, nós não queremos desistir. A igreja não desistiu. Eu e você estamos aqui porque alguém pagou o preço lá atrás de tomar a cruz. Pessoas decidiram, sejamos discípulos, nós vamos seguir o Mestre, nós vamos fazer o que Ele mandou, sejamos discípulos pelo encorajamento. Deus nos abençoe.